Irmãos, uma breve reflexão sobre segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor da igreja. Ele faz uma observação para o jovem Timóteo, e que eu vou ler do versículo 1 ao 4, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, e que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o, né, a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar, né, a outras pessoas idôneas também, né, outros homens e mulheres fiéis. A importância de ensinar a palavra para pessoas corretas para que repasse a mensagem de Jesus. E também sofre, pois, comigo, né, as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre comigo, Timóteo, as aflições como bom soldado de Cristo. Então, para uma reflexão em cima do capítulo de número 2, do versículo de 1 ao 13, né? A gente ter uma breve reflexão da segunda carta de Timóteo, de Paulo ao jovem Timóteo, como bom soldado, né? Para uma reflexão, como bom soldado de Cristo, devemos como primeira lição, nos fortalecer da graça que há em Cristo Jesus, conforme Paulo relatou no versículo de número 1. Versículo de número 1. Tu, pois, meu filho, fortificas na graça que há em Cristo. Esta é uma orientação de Paulo para aquele jovem Timóteo, né? Jovem líder de uma igreja ali que estava em Efésio, né? Para que se mantenha firme diante das dificuldades que havia de vir para a igreja e para ele, para os irmãos que ali congregavam, porque ele tinha uma difícil tarefa de lidar com os erros doutrinários, né, e problemas práticos da igreja. Então, iria vir muitos problemas doutrinários, de vários pensamentos de outros líderes, ou que se dizia líderes, ou que se dizia crente, ou que se dizia cristão ou não, ia começar a levantar várias práticas, e isso traria erros doutrinários para a igreja. Então, Paulo vai dizer: Timóteo, fortaleça, né, na graça que há em Cristo, na graça. Então, você tem que se fortalecer em Cristo. Então, serve para os dias de hoje também, para nós, né, nos fortalecer na graça. Mas o que é fortalecer na graça? Fortalecer na graça refere-se a um processo que nos torna mais forte espiritualmente, nos deixa mais forte espiritualmente através da graça de Deus. Então, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos a Cristo, nós nos fortalecemos, estamos mais fortes para poder vencer as nossas lutas e guerras diárias, né, através da graça de Deus. E é um favor imerecido, né, concedido somente para aqueles que o buscam. Não é qualquer um que se fortalece na graça de Deus. É somente aquele que busca ao Senhor. Então, quando você busca o Senhor, você está se fortalecendo em Jesus Cristo. É um convite para permanecer ligados em Cristo, né? Fortalecer na graça é um convite a permanecer ligados em Cristo, que a Bíblia nos ensina, nos adverte, e que nós devemos seguir essa orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, né, para que ele ficasse firme, fortalecesse na graça de Jesus. E como bom soldado de Cristo, como nós que somos um bom soldado de Cristo, Paulo faz essa referência do soldado que está pronto para ir para a guerra, né? Ele ensinando ao jovem Timóteo, né, que esteja pronto como bom soldado a ir para a guerra, né? E que nós não venhamos
nos envolver ou nos misturar com as coisas desse mundo ou com as práticas das coisas desse mundo, né? O jovem Timóteo ele foi orientado por Paulo a se separar, a ficar separado a fim de agradar somente a Deus. Paulo vai dizer, não se envolva, Timóteo, não se envolva com as coisas desse mundo, com as práticas desse mundo, para que você agrade somente a Deus, né? Deus se agrada daqueles que se separam para Ele, não se contaminando com as práticas do mundo, né? E como bom soldado de Cristo, temos que estar todo o tempo, estamos todo o tempo em uma constante guerra contra um adversário que é astuto, né? O nosso adversário, Satanás, ele é astuto. Nós estamos a todo tempo nessa guerra. Então, quando nós estamos separados para Cristo, nós estamos nos fortalecendo para essa guerra que agora Paulo vai dizer que não é mais contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Agora é um reino espiritual que Paulo vai dizer. Então, quando nós nos separamos do mundo, não nos misturamos com o mundo, mas agora como bons soldados estamos agora orientados a agradar somente a Deus, estamos orientados a estar preparados para essa guerra, né? Nós estamos mais maduros para poder enfrentar o nosso adversário, que é Satanás. E como bons soldados de Cristo, estamos lutando, né, com armas espirituais agora é o lado espiritual, né, que são algumas orientações de Paulo. Agora devemos lutar com armas espirituais. Paulo vai orientar isso ao jovem Timóteo, em cima da luz do capítulo de número 2 da segunda carta a Timóteo. Que é como? Que armas seriam essas? É a oração, né? Como bom soldado de Cristo, temos que estar constantemente orando ao Senhor. Como bom soldado de Cristo, temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, para que ele seja testemunha a nosso favor diante do nosso Deus, né? Temos que estar também agora com a leitura, né, da palavra de Deus, porque ela é nossa espada, ela que nos ensina como combater o nosso inimigo através da palavra, né? E essas coisas certamente que os que estão envolvidos com o mundo não têm força para fazer. Então, certamente, aquele que está envolvido com o mundo, com o que está acumulado, né, está ali alicerçado com o mundo, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para conversar com Deus. Então, por quê? Porque o mundo já o contaminou. Então, por isso que Paulo vai dizer justamente para Timóteo, Timóteo, não se contamine com as coisas desse mundo, né? Não se contamine com as coisas desse mundo, para que você possa ter força para lutar nos dias das aflições, porque o dia da aflição ele vai vir para todos. Então, agora, quando o dia da aflição, Timóteo, chegar sobre a sua vida, você que vai estar alicerçado, né? Você vai estar como um bom soldado de Cristo, com essas armaduras espirituais, você vai ter força para lutar e vencer no dia da aflição. Então, meu irmão, minha irmã, seguimos o conselho de Paulo, né? A não nos envolver com as coisas desse mundo, mas possamos continuar a lutar pelas coisas que vêm de Deus. Então, não nos contaminamos com as coisas desse mundo, mas que viemos a lutar com as coisas que vêm de Deus, né? Para que as nossas lutas sejam legítimas e que tenham um real propósito para que estamos lutando. Então, nós não podemos lutar qualquer guerra, né? Temos que ter tem que ser legítimo, tem que valer a pena, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Então nós temos que estar preparados para os dias das aflições, né? E como bons soldados de Cristo, se podemos tirar mais uma lição, é que devemos apresentar
apresentar-se a Deus aprovado, né? Timóteo é aconselhado a estar sempre pronto e aprovado. No versículo de número 15 ele vai dizer isso, desse capítulo, né? Que tem que estar sempre pronto e aprovado por Deus. Né? Deus tem que se agradar, não dando do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então tem que andar dando bom testemunho, não se envergonhando do evangelho e manejando bem a palavra de Deus. É o que Paulo vai orientar no versículo de número 15 do capítulo 2. Né? E vai, em cima disso aí, ele vai dar algumas orientações também. Evita as más companhias, dando referência a dois membros da igreja da época, como Himeneu e Filito, que se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns dentro da igreja de Efésio. Então, é o que Paulo vai dizer, se afasta desses caras aí, se afasta de más companhias, porque isso aí certamente eles se afastaram da palavra da verdade e ainda perverteram alguns. Então, Paulo vai dar essa orientação, se afasta desses aí, né? E vai dizer também, uma outra orientação, Paulo vai dizer para ele, além de se apresentar a Deus aprovado, seja um vaso de honra, né? Seja um vaso de honra. Paulo é categórico em afirmar que em uma casa há vaso de honra e há vaso de desonra, né? E de sorte que se alguém se purificar, é vaso de honra. Está no versículo de número 20 ao 21 desse capítulo de número 2 de 2 Timóteo, que na casa, ou seja, na igreja, ou seja, na sua casa, ou seja, no seu bairro, na sua escola, onde quer que você esteja, há vasos de honra e vasos de desonra. Agora, nós, como os bons soldados de Cristo, temos que ser vaso de honra, temos que honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é categórico em afirmar isso a Timóteo. Timóteo, seja vaso de honra e foge. E uma última lição ele vai dizer para aquele jovem Timóteo, garoto, foge, Timóteo, foge dos desejos da mocidade, foge, corra dos desejos da carne, e segue a justiça de Deus, segue com a fé em Deus, segue o amor em Deus e com seus irmãos, e a paz com os que, com coração puro, invoquem ao Senhor. Então, Paulo vai dizer assim, foge dos desejos da mocidade, né? E pratica isso, as coisas que vêm de Deus, a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os irmãos que tem um bom coração, um coração puro, que invoque ao nome de Deus. Então, ande com esses irmãos, fortaleça-se nessa mesma fé. E aí, assim como bom soldado de Cristo, estará preparado, Timóteo, para poder conduzir a igreja de Efésio, a igreja da sua época. E assim como nós também, como bom soldado de Cristo, vamos estar preparados para poder conduzir a nossa vida espiritual, para poder ficar preparado até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente não caia nas aflições que há de vir sobre a nossa vida no decorrer dessa caminhada. Então, nós devemos, como bom soldado de Cristo, estar preparado. Então, eu faço para os irmãos aí uma breve reflexão, né, do capítulo 2 de 2 Timóteo, né, em alguns versículos ali, para que a gente possa meditar a sermos um bom soldado de Cristo e que Deus possa nos ajudar em nome de Jesus.